Senhoras e senhores, eu sou Emerson Teixeira e ontem eu assisti um filme chamado O Professor. Eu tô aqui para analisá-lo. É um filme estrelado pelo Johnny Depp e que vai contar a vida de um professor universitário que recebe a notícia de que ele tem mais 6 meses de vida. E aí o filme vai se passar dentro desse estado psicológico do personagem e ele se vê completamente afundado nessa realidade de que ele está morrendo e ele começa a rever o seu passado e perceber que ele não aproveitou tanto a vida que nem ele gostaria. E aí esse professor ele começa a rever não só o seu passado, como também o seu presente. E aí ele começa a ter umas experiências com sexo, drogas, bebidas, enfim, tudo aquilo que ele não fez antes. Ele vai ter algumas relações homoafetivas, por exemplo, ele vai lidar com dilemas sociais, com a mulher, com traições, etc., de maneira completamente diferente. Na verdade, ele aperta meio que o foda-se na vida dele e todos os fatos que vão acontecer nesse filme vão se originar do humor ácido desse protagonista que está tomado por essa desilusão existencial. O diretor é o Wayne Roberts, que dirigiu o Kate Says Goodbye, que é um filme protagonizado pela Olivia Cooke, que vai fazer uma garçonete que está afundada também em dilemas, principalmente econômicos, e aí ela começa a ser prostituta para sustentar o sonho dela, que é morar em São Francisco. Então percebe-se que o diretor tem alguma experiência em trabalhar em filmes que vão abordar um personagem enfrentando uma nova realidade, seja uma desilusão provocada pelo aspecto econômico ou também como a própria morte, como visto nesse filme. O filme começa exatamente no ponto que o Richard recebe a notícia de que ele está com câncer e tem mais 6 meses de vida. Nessa cena em específico, onde ele confronta o médico e recebe a notícia, visualmente ele tem um espaço na mesa e vai ser o último espaço que ele tem fotograficamente falando. Depois, todas as cenas com o Richard, ele vai ser pressionado nos cantos ou vai ter objeto na frente dele separando dos demais personagens, seja da sala, do ambiente que ele está, em geral. Existe também uma estranheza pela reação dele diante a notícia, porque num primeiro momento, principalmente o primeiro e segundo ato, ele absorve essa notícia e extrai tudo isso de maneira muito humorística. O filme aborda o psicológico dele inicialmente de forma muito, assim, com humor negro mesmo. Então tem algumas cenas que pode parecer um pouco forçada, eu acredito que sim, e que pode tirar muitas pessoas do filme. Como, por exemplo, uma relação homoafetiva que eles colocam no meio, eu acho que fica um pouco forçado, sabe, além do limite. Então, eu acho que o problema do filme se encontra justamente em nunca chegar no limite. É sempre assim, de formas indiretas, vai soltando um ponto e outro que agrada de uma maneira geral, mas outros é simplesmente uma forçação de barra inacreditável. Evidentemente que o melhor ponto do filme é a maneira que o personagem absorve esse fato, essa notícia. Eu tenho mais 6 meses de vida e ele começa a rever a sua própria personalidade. Esse é o maior ponto positivo do filme de uma maneira geral, porque ele é filosófico a maneira que ele se desenvolve. No começo é bem um humorzinho, clichêzinho, não foge do padrão, na verdade, mesmo sendo um filme mais alternativo, e depois ele começa a adentrar na parte mais do drama psicológico do personagem mesmo, onde vai começar a envolver outros dilemas, principalmente os que tangem a particularidade dele. E a narrativa segue justamente esse psicológico dele. No primeiro momento tem uma leveza na trilha, tem uma leveza nos seus movimentos, a atuação do Johnny Depp é meio afetada lá, Jack Sparrow, no primeiro momento. Depois, cada vez mais, ele vai descendo para a linha da normalidade, e aí sim eu acho que tem um potencial de agradar mais aqueles que continuarem assistindo esse filme. É como se passasse em 30 segundos, onde o homem confronta a si próprio e reflete sobre o que vai fazer nessa linha do tempo até culminar no seu fim. Uma outra coisa interessante também é que tudo que pertence ao macro, ou seja, à esfera ampla das situações, dilemas sociais, etc., não importa muito por Richard. Ele não está muito preocupado com o amplo, sabe? Com o mundo, com as coisas, os dilemas, as problematizações. Parece que ele está muito cansado de tudo isso, sabe? O lado profissional dele, que é dar aula, começa a ser, sabe? Ele começa a tratar com desdém, com indiferença, como se não importasse necessariamente o todo. Importa, na verdade, os poucos, sabe? Os poucos mais atenciosos. E ele faz isso. Uma das primeiras medidas que ele toma ao fato de ser professor é despedir todo mundo que está ali dentro da sala, vai dar nota para todo mundo, mas pode sair. Aqui não estão interessados em ter aula. Isso é interessante porque é uma representação não só da postura dele como professor diante essa realidade catastrófica que ele vive, mas principalmente a negligência dele ao meio, ao todo. Outro exemplo é quando uma aluna dele começa a refletir sobre o feminismo e ele meio que esnoba, sabe? Falando, não quero saber disso aí não precisa falar. Tudo bem, senta aqui, fica quietinha.
E aí, de repente, passa para a filha dele e a filha está tendo as primeiras experiências homoafetivas. E ele é um pai assim super protetor da causa, sabe? Ele realmente abraça a filha dele de uma maneira assim incrível, né? É extremamente delicado, é extremamente profundo. Então, tá vendo? O macro não importa, mas o micro sim. Ou seja, ele está interessado nele, ele está interessado nos seus sentimentos diante a pessoas que realmente lhe importam, como amigos, a mulher, a filha, enfim. E se o filme todo é meio discrepante entre o humor, a forçação de barra e o drama, é no terceiro ato que nós vamos ter o ápice do homem extremamente derrubado. Ele tem a pretensão de se isolar através dessa realidade, de maneira tanto a fugir daqueles que ele ama e não se preocupar muito com o que está acontecendo com ele, mas também a questão de aproveitar a vida, né, que nós vemos desde o começo. E no terceiro ato que existe o ápice, é quando realmente esse homem, que até então não tinha muito envolvimento com o espectador, mas no terceiro ato só sobra realmente o homem despido, ele começa a não mais confrontar a ideia da iminência da morte, mas confrontar a sua própria família, aquelas pessoas que ele realmente ama. Tem cenas belíssimas onde ele vai fazer um depoimento grandioso de despedida para várias pessoas que ele pouco se importa. Depois ele vai dialogar de maneira muito mais intimista com a filha, por exemplo, que é belíssima a cena. E aí entra a atuação. Johnny Depp nesses momentos bem pé no chão, ele está muito bem. Com certeza vai agradar bastante os fãs dele, que vão se deparar com uma novidade, né? É muito difícil ver o Johnny Depp com o pé no chão, né? Fazendo personagens reais. E no terceiro ato eu acho que a gente tem isso. A pena é que o filme lá no começo não condiz muito com essa realidade humana, com esse coração que envolve o terceiro ato. Essa é justamente a minha maior lamentação em relação a esse filme. Porque a ambiguidade que o filme abre, essa maneira periférica de ver os dramas humanos, etc., é só trabalhado no terceiro ato, enquanto o primeiro e o segundo é um pouco discrepante. Então é isso, pessoal. Essa foi a minha crítica aqui sobre O Professor, filme desse ano, 2019. Eu espero que vocês tenham gostado. Curtam esse vídeo, se inscrevam no canal e é isso, gente. Até a próxima.